Olá, meu nome é Rafael Davanço e vou começar a apresentação sobre o quilotórax. Vou começar primeiro comentando sobre a introdução. O nosso pulmão ele é coberto por duas camadas de pleura. Primeiramente, a pleura visceral, que recobre o pulmão na parte mais interna, e depois a pleura parietal, que fica na porção mais externa. O espaço entre essas duas pleuras, ele é conhecido como espaço pleural. É um espaço muito fino, praticamente virtual, e que abriga cerca de 10 ml de líquido, o líquido pleural. O acúmulo de líquido pleural, o aumento desse volume de líquido, ele provoca o derrame pleural. O derrame pleural ele possui quatro origens principais, sendo elas o primeiro transudativo, o segundo exudativo, o terceiro fluido, o acúmulo de fluido linfático e o quarto hemorrágico, do qual não vou comentar aqui, porque difere demais do mecanismo fisiopatológico. O mecanismo do derrame pleural no transudato, ele é provocado por doenças sistêmicas e são resultados do aumento da pressão hidrostática e diminuição da pressão oncótica dos vasos. Essa situação acontece geralmente em doenças como a insuficiência cardíaca. O segundo mecanismo seria o exudativo. O exudativo geralmente é provocado por doenças locais inflamatórias, como a pneumonia, tuberculose, neoplasia de pulmão ou focos metastáticos, lúpus, pancreatite e artrite reumatoide. Nesse caso, ocorre o aumento da permeabilidade capilar, devido à inflamação e às liberações de citocinas. O terceiro, que eu vou comentar agora, o fluido linfático e foco do nosso trabalho, é o que provoca o quilotórax. O quilotórax, ele se origina da junção das palavras quilo e tórax. Quilo se refere ao líquido leitoso que é secretado pelo intestino durante a refeição e é composto por linfa e gordura, por isso esse aspecto leitoso originado da gordura. O tórax se refere à cavidade anatômica corporal, no qual a pleura e os pulmões estão contidos, em que vai ocorrer o acúmulo deste líquido. Portanto, o quilotórax ele é definido como um derrame pleural de líquido linfático provocado pela obstrução ou ruptura do ducto torácico e suas anastomoses. O ducto torácico ele é um vaso linfático responsável pelo transporte da linfa do intestino para o organismo. Nesse trajeto, ele chega até o pulmão e realiza a drenagem das pleuras. Em caso de algum distúrbio de drenagem, nós teremos o acontecimento do quilotórax. Agora, comentando um pouco sobre a epidemiologia. O quilotórax é uma condição rara, porém é a maior causa de derrame pleural intrauterino em recém-nascidos. A principal causa do quilotórax seria o quilotórax congênito, ainda uma condição bem rara, acontecendo de 1 para cada 10 a 15 mil gestações, com uma mortalidade variável. Alguns autores citam a mortalidade de 15 a 30% e outros autores comentam mortalidades chegando até 70%. Existe uma pequena predileção por homens, sendo de dois homens para uma mulher, e a segunda maior causa do quilotórax seria o quilotórax traumático. Dentre as causas do quilotórax traumático, as causas cirúrgicas são as principais. Algum dano provocado no ducto torácico durante cirurgias que originam o quilotórax. Outras causas do quilotórax seriam de origem infecciosa, algumas infecções genéricas, origens obstrutivas, como filariose, pseudocisto de pâncreas, pancreatites e trombose de veia ocular subclave. Todas elas vão convergir para algum mecanismo de infecção ou de obstrução das vias do ducto torácico. Bom, meu nome é Tamara Palhares e agora eu vou explorar um pouco as diferentes etiologias do quilotórax, para a gente compreender um pouco mais também sobre a fisiopatologia em si. Mas antes eu quero lembrar com vocês a anatomia do ducto torácico. Então, o ducto torácico, é indicado aqui, setado em vermelho, ele inicia a partir da cisterna do quilo, que fica entre as vértebras lombares L1 e L2, e ele vai ascender em direção ao mediastino posterior através aqui do hiato aórtico, distribuindo seus ramos, então, ao longo do mediastino, ramos pulmonares, pleurais, mediastinais, intercostais, entre outros que não têm denominações específicas. Ao nível de T4 e T6, ele vai cruzar o mediastino esquerdo e ele sobe por fora da pleura, ao lado do esôfago, que estaria aqui medialmente também, atrás do arco da aorta.
Na base do pescoço, ele vai se arquear anterolateralmente no mediastino superior e vai entrar no sistema venoso próximo à junção das veias jugulares esquerda e subclave. Bom, visto isso, é possível entender por que as lesões no ducto abaixo de T5 e T6, elas provocam geralmente um quilotórax à direita, enquanto que lesões acima desse nível, eles vão provocar quilotórax à esquerda, podendo ocorrer ainda o derrame bilateral, mas mais raramente. Como o Rafael definiu, trata-se de um acúmulo de quilo no espaço pleural, e esse fluido ele é uma combinação rica em lipídios, que conferem as características do fluido leitoso e turvo, e também o diagnóstico laboratorial do quilotórax, representado pelas concentrações de triglicerídeos e quilomicrons, que iremos citar mais adiante, mas também é rico em linfócitos, proteínas, eletrólitos e glicose. Logo, a perda excessiva aguda ou crônica pode resultar em desnutrição, deficiências imunológicas e desequilíbrio eletrolítico. Lembrando que a gente está falando da perda para o espaço pleural. E o acúmulo desse líquido nesse espaço também vai ter repercussões clínicas na fisiologia respiratória, a exemplo da dispneia progressiva e alterações no exame físico pulmonar, que a gente vai ver também. A partir disso, eu destaquei 4 mecanismos envolvidos nessa etiologia derrame pleural, dentre elas a dificuldade de escoamento, más formações e obstrução, essas 3 que podem ocorrer tanto no ducto torácico quanto seus ramos, como no sistema cardiovascular, e a laceração do ducto torácico de forma direta, ou seus ramos também. Então, temos uma variedade de causas clínicas e traumáticas, dentre elas causas congênitas, aqui relacionadas, traumáticas, principalmente após procedimentos cirúrgicos, neoplasias e infecções, com destaque para o linfoma não Hodgkin, que representa 75% das causas não traumáticas, e outras condições clínicas, mais raramente o quilotórax espontâneo também. Por último, eu destaco o quilotórax como principal causa de derrame pleural no recém-nascido, diferentemente dos adultos, onde representa apenas 3% das causas. E em metade desses casos vai surgir nas primeiras 24 horas de vida do bebê, e em 1/4 dos casos até o fim da primeira semana de vida. Pode ser provocado tanto por manobras de ressuscitação vigorosas, partos traumáticos, nutrição parenteral que exige a manutenção do acesso venoso central, podendo provocar uma trombose na veia cava, que a gente vai ver que é uma das causas principais, e hipertensão nos canais linfáticos tributários do ducto torácico, assim como doenças congênitas, que também já foi colocado. Mas o que eu busquei destacar aqui são as causas cirúrgicas, causado principalmente por lesão direta com o início dos sintomas de forma mais aguda, ou ainda por trombose central, venosa central e hipertensão desse sistema após cirurgias mediastinais, onde vão ter o sistema repercussão clínica de forma mais insidiosa. Boa noite, eu sou a Manuela e fiquei responsável por falar um pouquinho sobre as apresentações clínicas e o diagnóstico do quilotórax. Eu vou iniciar falando sobre as apresentações clínicas. Como qualquer derrame pleural, o quilotórax ele pode se apresentar inicialmente com sintomas e sinais respiratórios provenientes de um efeito mecânico da presença de líquido entre essas pleuras. Ele pode ser caracterizado por dispneia, sinais de esforço respiratório, que a gente pode ver uma tiragem costal, uso de musculatura acessória, e em casos mais severos, até a cianose. Como a gente está falando de uma entidade que acomete principalmente a população neonatal, é dever do médico uma atenção ainda maior a esses sinais, já que não haverá queixa do paciente, né? Geralmente a manifestação inicial ela é insidiosa, porém em casos de rápido acúmulo pode ocorrer taquipneia, taquicardia e hipotensão. Vale ressaltar os valores específicos desses sinais vitais na população neonatal e na pediátrica, né? Que não se encaixa naquele padrão de 60, 100 para frequência cardíaca, nem 16 e 20 para movimentos respiratórios por minuto. Por isso que eu trouxe essas 2 tabelinhas aqui, para a gente recordar os padrões de normalidade para cada faixa etária. No exame físico, a gente pode ver que está presente achados de redução de murmúrio vesicular e maciçez da percussão. Esses sinais, eles dependem do tamanho e da localização desse derrame.
Pela anatomia do ducto torácico, como a Tamara já abordou anteriormente, o derrame pleural ele é unilateral em aproximadamente 78% dos casos, sendo em hemitórax direito em 67% desses casos unilaterais. Agora a gente vai passar um pouquinho para o diagnóstico. O diagnóstico ele é realizado por meio da análise do líquido pleural, obtido tanto por toraxentese quanto por coleta de dreno de tórax previamente inserido, sobretudo nos casos de quilotórax pós-cirúrgico, no qual o paciente ele já está com dreno, né? E esse grau de suspeição ele deve ser elevado quando ocorre em pacientes em pós-operatórios das cirurgias torácica, cervical ou abdominal, que apresentem uma drenagem persistente de líquido pleural nesse dreno, né? Na prática, a gente precisa avaliar a concentração de triglicerídeos para confirmar o diagnóstico, seguindo a tabelinha, uma dosagem de triglicerídeos maior que 110 mg por litro confirma o diagnóstico de quilotórax, assim como a presença de quilomicrons. Quando a gente tem uma dosagem de triglicerídeos menor que 50, o diagnóstico ele deve ser descartado e uma investigação para outra patologia deve ser iniciada. Em casos de triglicerídeos entre 50 e 150, o resultado ele é inconclusivo e recomenda-se a análise do quilomicron. Para realizar essa análise, a gente faz a eletroforese de lipoproteínas do líquido pleural para detectar a presença desses quilomicrons, né? Só que ela não é uma prática realizada rotineiramente, porque, além de ser um método trabalhoso, o custo é elevado. Antes de realizar essa eletroforese, alguns médicos eles optam por repetir as medições de triglicerídeos desse líquido pleural depois que o paciente se alimenta com uma dieta de alto teor de gordura. Outro dado importante que, em relação ao aspecto e aparência desse fluido, é que num quilotórax, esse fluido pleural, ele pode ser de aparência leitosa, sanguinolenta ou serosa. Portanto, a possibilidade de quilotórax, ela deve ser considerada em qualquer paciente que apresente derrame pleural persistente ou recorrente de etiologia obscura, com aspecto turvo, sanguinolento ou até seroso desse líquido pleural. Uma vez que esse quilotórax foi diagnosticado pela análise do líquido, técnicas de imagem podem ser usadas para identificar o local, a possível etiologia e os mecanismos de vazamento desse quilo. Em caso de quilotórax não traumático, uma busca intensiva da causa deve ser realizada, uma vez que as principais causas, como a Tamara já falou, são as neoplasias, sobretudo os linfomas, né? Pelo raio-x, não é possível dizer a natureza do derrame pleural, sendo a exposição à radiação desnecessária. Esse achado ele é mais comum quando envolve pacientes que desenvolvem quilotórax de origem traumática, quando as radiografias são protocolo, né? Na tomografia de tórax, ela ajuda o diagnóstico, uma vez que é um bom método para avaliar a presença de doença mediastinal e deve ser realizado em todo paciente em que se houver dúvida do diagnóstico etiológico desse quilotórax. Outros exames complementares, eles podem ajudar no diagnóstico etiológico, apesar de muitas vezes só poderem ser realizados em centros de referência e a sua realização não ser tão simples. E se tratando de uma incidência maior na população pediátrica, né, facilitar a vida é sempre uma boa opção. A gente pode citar a linfoangiografia de ducto torácico, a linfoangiografia e a linfocintografia, as quais podem auxiliar principalmente no planejamento do tratamento cirúrgico, quando ele é indicado. Bom, chegamos ao último tópico deste seminário. Sou Ana Paula e vou apresentar aspectos relativos ao tratamento do quilotórax. Os objetivos do tratamento são intervir nas consequências fisiológicas do quilotórax, a saber, a desnutrição aguda devido à perda de proteínas e lipídios, a imunossupressão devido à perda de linfócitos e imunoglobulinas e a desidratação devido à perda de fluido. E existem duas estratégias de ação para atuar sobre essas consequências, que podem ocorrer de forma simultânea, e a primeira delas é a monitorização dos parâmetros relativos à nutrição, imunidade e hidratação e suas respectivas e oportunas reposições. A outra estratégia é o conjunto de manobras para interromper o vazamento, tentando frear a progressão do quilotórax. Com este objetivo de interromper o vazamento, nós temos duas abordagens, a clínica e a cirúrgica. Como regra geral, as intervenções clínicas elas são priorizadas e as cirúrgicas são restritas a casos refratários.
As técnicas cirúrgicas empregadas, elas tentam fechar o local de defeito, como visto geralmente no ducto torácico. Por isso, existe a ligadura do ducto torácico, a sutura direta com adjunto da cola de fibrina, e há também a pleurodese, que é uma obliteração da cavidade pleural. A derivação pleuroperitoneal, por sua vez, ela vai ser um procedimento usado quando as cirurgias anteriores não tiveram sucesso terapêutico e ela vai se tratar do desvio do quilo do espaço pleural para a cavidade peritoneal, onde ele pode ser reabsorvido pelo sistema venoso. Existem várias abordagens clínicas estudadas para quilotórax. Elas são, em suma, relativas à dieta, à colocação de dreno torácico e ao uso de fármacos. Em relação à abordagem da dieta, a principal relação se refere à limitação da ingestão de lipídios, devido ao conteúdo do quilo, como já explicado, privilegiando dietas ricas em ácidos graxos de cadeia média, pois eles conseguem pular o sistema linfático em sua metabolização. O próximo passo seria a implementação de nutrição parenteral total, para que se obter ainda mais restrição e controle da ingestão lipídica. Porém, esse tipo de nutrição já foi associado a diversos prejuízos, inclusive do desenvolvimento posterior da criança. Um breve adendo sobre o leite humano modificado. Existem estudos usando a possibilidade dessa dieta, uma vez que a amamentação ela estaria proscrita nessas crianças devido ao alto teor lipídico do leite. Técnicas para retirada de lipídio do leite e também para o seu enriquecimento e armazenamento têm sido propostas como alternativa mais barata e viável em comparação com as fórmulas utilizadas nas outras dietas. Contudo, existem certas controvérsias sobre o real benefício de prescrição dessas dietas de forma geral. Um estudo multicêntrico deste ano avaliou o impacto de diversas intervenções médicas sobre o desfecho de pacientes pediátricos com quilotórax secundário a procedimento cardíaco. Esses autores eles vão questionar o papel da dieta no quilotórax, porque ela não apresentou impacto no prognóstico relativo à mortalidade e necessidade de intervenção cirúrgica, mas também não parece trazer nenhum malefício, sendo uma medida inicial razoável. O quilotórax é uma indicação formal para drenagem fechada de tórax, e o dreno ele vai justamente retirar o líquido do espaço pleural, fazendo um certo alívio da pressão na região. Essa técnica deve ser realizada em selo d'água. O selo d'água ele vai ser estabelecido quando o frasco coletor possui esse tubo rígido mergulhado em 2 centímetros de soro fisiológico. Isso permite a criação de uma válvula unidirecional que vai impedir o refluxo de conteúdo para o tórax. Esse frasco ele deve ser graduado e essa medida pode ser controlada como um parâmetro de evolução do paciente. Quanto às opções farmacológicas, o octreotide, que é um análogo da somatostatina, ele se destaca por estar presente na maioria dos artigos, embora seu mecanismo de ação para o quilotórax não esteja bem definido. Porém, os estudiosos do assunto não chegaram a um consenso sobre seu uso. Há estudos apontando seu benefício e há estudos apontando o seu não benefício e até possível malefício devido a efeitos colaterais. O mesmo estudo multicêntrico que eu comentei anteriormente, ele analisou o uso de outros fármacos na terapia do quilotórax secundário à cirurgia cardíaca. O uso de diurético, ele é entendido pela ação de diminuição do volume total que precisaria ser drenado, reduzindo o volume circulante global, o que diminuiria a pressão venosa central e manteria um gradiente de pressão entre sistema linfático e sistema venoso, protegendo a circulação venosa de sobrecarga. E a furosemida foi a droga de escolha. O uso de anti-inflamatórios esteroides, como hidrocortisona, dexametasona e metilprednisolona, ele vai ser justificado pela identificação de marcadores inflamatórios no quilo desses pacientes, especialmente pós-cirúrgicos. E ambas as intervenções, o uso de diuréticos e anti-inflamatórios, reduziram a mortalidade e posterior necessidade cirúrgica, assim como o tempo total de internamento e custos hospitalares neste estudo multicêntrico. Por fim, existe ainda uma discussão a respeito do momento mais oportuno para a realização da cirurgia. Isso porque a cirurgia é associada a maior mortalidade e alguns autores justificam isso pela maior gravidade clínica dos pacientes que vão para a cirurgia, porque ela é considerada, na grande maioria dos serviços, uma opção apenas em casos refratários. Nesse sentido, alguns autores sugerem monitoramento de fatores preditores de complicação, como necessidade cirúrgica e mortalidade, através da contagem total de linfócitos e do volume drenado, e para a sepse, a contagem total de linfócitos. A utilização desses parâmetros poderia ser usada desde o início do diagnóstico para acompanhamento do paciente com quilotórax e melhor decisão de conduta terapêutica personalizada para o caso. Em nome do grupo, agradeço pela atenção.